Neste nosso Itigo Iti de hoje, vamos falar um pouco sobre como aquietar a mente e serenar o coração. Porque é muito importante você estar com a mente aquietada e o coração sereno. Quando nós fazemos a meditação, já vou muito rápido, tá? Eu vou acelerar. A meditação é mente em ação. Então, você para o movimento do corpo para entrar, né, através da sua consciência no seu mundo interior. E aí você olha para dentro e vê que está uma bagunça. Isso aconteceu comigo quando eu fazia pré-médico e era vestibulando para medicina. Naquela época, eu tinha muitas aulas e tinha muito sono. E estava sempre com um desconforto corporal muito grande. Então, para eu assistir às aulas, para eu captar um monte de informação do que eu tinha deixado de aprender, foi um grande desafio para mim. Então, teve um momento que, intuitivamente, não que fizesse parte da minha realidade, mas intuitivamente, eu me lembrei de pessoas que faziam meditação e que se sentiam bem. Aí eu falei, nossa, será que isso funciona? Então eu me tranquei no banheiro do pré-médico, enchi o chão do banheiro com papel toalha, sentei na posição de meditação e pela primeira vez eu fiz um estado, ou pelo menos tentei, né, um estado meditativo. E aí eu percebi que dentro era muito pior do que fora. E eu falei, meu Deus do céu, como é que podem dizer que isso é uma coisa boa? Como é que pode dizer que isso faz bem? Isso é um inferno, porque eu olhei para dentro e, nossa, foi terrível o que eu vi. Mas eu achava que essas coisas eram normais. Eu não tinha compreensão do porquê o mundo dentro era tão confuso, era tão sofrido. E com isso era bom ficar sempre com os olhos abertos no mundo fora. Porque enquanto eu estava no mundo fora, eu tinha problemas para me relacionar com o mundo fora. Tipo, muito sono, não tinha autossustentação, eu me cansava rápido, eu tinha que, sabe, sempre ficar pelo menos um intervalo de tempo relativo deitada para soltar o corpo e aliviar as tensões, o cansaço e o mal-estar. Então, essa é apenas a ponta do iceberg da minha realidade naquela época. Aí, vamos avançar na linha do tempo? Então, eu vou avançar na linha do tempo e vou parar justamente no momento onde fez muita diferença para mim quando eu percebi que o alimento que eu comia era o grande sabotador do estado da minha paz interior. E por isso, quando eu entrava em estado meditativo, era uma tortura. Exatamente por causa dos alimentos que eram e faziam parte da minha dieta desde sempre. Então, eu comia muito açúcar, eu consumia muito álcool, eu fumava, que mais? Comia muita carne mesmo. E frutas, quase nunca. Verdura era enfeita a prato, porque tinha gosto de papel para mim. Então, se eu pedia um prato e vinha verdura, aquilo era enfeita a prato. Eu não comia aquilo. Mas, quando eu, lá na frente, fiquei sabendo que existem 5 vegetais que dissipam. Ó, eu estou acelerando, tá? Porque tem muita coisa entre o que eu estou dizendo e o que eu ainda vou dizer. Mas a gente está num bate-volta bem rápido, né? Então, eu fiquei sabendo que existem 5 vegetais que dissipam a energia dos 5 elementos: metal, água, madeira, fogo e terra. Então, esses elementos, eles têm uma energia. E se você comer determinados vegetais, esses vegetais, a energia deles, embora a ciência diga, olha, eles são super legais,
porque eles têm isso, eles são aquilo, né? Nossa, fala tanta coisa boa pela parte bioquímica deles, mas ignoram o que significa a parte energética deles. E a parte energética deles dissipa a energia dos 5 elementos. Então, vamos lá. Nós temos os 5 vegetais dissipadores das energias dos elementos. Então, primeiro, alho, cebola, cebolinha, que faz parte dos temperos, né, da culinária brasileira. Estamos falando de Brasil, tá? Depois entra o alho poró e o nirá, que esse está mais dentro da culinária chinesa, japonesa, asiática. Independente, esses 5 vegetais, repetindo, alho, cebola, cebolinha, alho poró e nirá, eles têm uma energia que, uma vez dentro do corpo, eles vão emitir ondas que, quando você for meditar, você vai perceber a oscilação das ondas deles dentro do seu corpo. E a sua mente vai ficar dando looping. Você nunca fez uma meditação, parou e sentiu que a sua cabeça dá um looping? A sua mente fica dando um looping? Tem gente que fala, eu não consigo meditar. A meditação não é para mim. Por quê? Porque a mente está muito confusa. Mas as pessoas que mais falam que tem mente confusa e que não conseguem parar para serenar o coração e aquietar a mente, são pessoas, pela minha experiência e de profissional da área da saúde, né, focada a terapias e nutrição, como também dos meus alunos e as experiências que eu tenho tido, são pessoas muito voltadas à paleodieta, que é a dieta cetogênica, né? Então, eles comem muita gordura, e comem muita gordura, e muita gordura, e muita gordura. Então, é uma quantidade muito grande. Então você quer ter um cérebro turbinado, um cérebro jovem e robusto, exuberante? Mas então você pode comer 6 ovos numa tacada só, você vai ver, seu cérebro vai ficar muito legal. E aí eu penso, coitada da galinha, né? Imaginou a galinha ter que fornecer 6 ovos por refeição para a humanidade? São coisas meio que, sabe, que é como, sabe, se não tem perspectiva isso. Porque se eu for dar uma perspectiva, fecha, é um funil entupido isso. Porque a curto prazo parece legal, mas se você for olhar a longa distância, não tem como você ter uma perspectiva em relação a isso, porque se você for abrir isso como uma coisa legal para a humanidade, não tem como, tem cabimento. Desculpa, mas tudo bem. Então, entende que essas pessoas que se dedicam a essas dietas, comem muito alho, comem muita cebola, comem muita carne. Não vou falar nem do álcool, nem do tabaco, nem do açúcar eu vou falar. Porque o açúcar, ele te dá uma confusão mental tão grande ao nível de alucinação. Você fecha os olhos e você começa a ver imagens coloridas, involuntárias, que começam a aparecer na tela da sua mente. Isso é alucinação do açúcar. Para de comer açúcar e isso desaparece. Tira os vegetais tóxicos e a sua mente se aquieta e o seu coração fica sereno. Tira esses alimentos, né? A carne, o álcool, o tabaco. Tira. Tira o gelado da sua vida. A temperatura do que você põe para dentro tem que estar, pelo menos, a uns 37 graus. Se você for beber água, uma água ideal para você beber 50 graus centígrados e vai ser uma temperatura ideal. Por quê? Porque a água é yin. Yin é frio. Se você aquece essa água, ela yanginiza. Então você põe água com um pouco de fogo. Mas se a água está gelada, são 2 yins. 2 yin. Da água e da temperatura. Então é muito frio para dentro. Isso vai acontecer o quê? Vai resfriar o seu corpo.
No Ichigo Iti anterior, eu tinha falado sobre corpo alongado e corpo solto, e que eles não são sinônimos. Um corpo alongado é porque você, através, né, de exercícios apropriados para alongamento, o que eles fizeram? Eles alongaram os tecidos. Então, uma perna, por exemplo, ela não abre, ela não tem abertura total, mas se você continuar esticando e fazendo essa tração, os tecidos vão aumentando, eles vão alongando. Isso é uma pessoa alongada. Mas não necessariamente é uma pessoa solta. Uma pessoa solta é aquela que está preenchida de energia. Se ela está preenchida de energia, ela pode se movimentar com muita facilidade, ela pode fazer a expressão que ela quiser do corpo, porque o corpo preenchido de energia é um corpo que está quente. Um corpo que está quente está protegido. E se você acha que o que eu estou falando não faz sentido, então lembre-se, toda vez que você for fazer uma atividade física ou treinar uma arte marcial, não importa. O que você faz primeiro? Você faz o aquecimento. Porque com o aquecimento, que são exercícios para aquecer o corpo, o seu corpo, uma vez aquecido, ele está protegido. Se você não faz o aquecimento e vai treinar direto, você vai ter uma luxação, você vai ter um estiramento, você vai ter uma série de problemas. O seu corpo vai se machucar porque ele não está pronto para fazer uma atividade física que exija dele um pouco mais. Então, o que você está vendo nesse momento? Que um corpo aquecido é um corpo protegido. Se você tem um corpo aquecido, você está com o seu corpo protegido. Esse corpo protegido é um corpo aquecido, é um corpo solto. E você pode fazer o que você quiser, quando você quiser, sem ter que parar para fazer o aquecimento. Simplesmente você está pronto. Então, se eu vou treinar uma arte marcial, eu estou pronta. Se eu tiver que entrar num combate real, eu estou pronta. Se o chão que eu estiver andando crescer de repente, eu não sofro com isso, porque meu corpo ele tem amortecedor e ele se ajusta a um aumento da superfície que eu estou caminhando. E se o chão desaparece, ele também se ajusta àquela depressão, e aí também não tenho nenhum traumatismo. Por quê? Porque meu corpo ele cedeu junto. Agora, se o corpo está duro e o chão acaba, ele dá aquele tranco. Naquele tranco, até ele achar uma estabilidade nova, nossa, já fez um estrago. No mínimo, uma luxação no tornozelo. E isso não faz parte da minha realidade, nunca fez. Então, o que nós estamos falando e dando importância, focando nesse momento? Corpo aquecido, ele está protegido. Se você não come os alimentos que produzem ondas de energia que vão dissipar a energia dos elementos, então você pode entrar em estados meditativos profundos e tirar o maior proveito das práticas meditativas, principalmente a da força interna, que é o Tai Chi, Xing Yi, Bagua, a esgrima chinesa, né? A esgrima japonesa também, porque a técnica que você for, ou a arte marcial que você for se dedicar, ela sempre vai estar potencializada pela sua realidade, do seu corpo físico, do seu corpo energético e do estado da sua mente e do seu coração. Bom, ficou muito comprido, eu não tinha intenção de falar tanto e abordar tantos assuntos de uma única vez. Mas, como a gente está vivendo um tempo meio que acelerado, então quanto mais rápido nós entendemos o processo e mais rápido nós começarmos a modificar os nossos hábitos, mais rápido nós vamos conseguir chegar na autorrealização, que afinal é o propósito, né, desse nosso momento, que é a realização do seu propósito, que é o Ikigai, a razão pela qual você acorda todas as manhãs e se levanta.
para viver o seu propósito. Então você já sabe qual é o seu Ikigai? Você já sabe qual é o seu propósito de vida? Se você não sabe e quer descobrir, e se você já sabe e quer se unir a 303 Ikigai-K, é só você selar o seu voto e o seu compromisso se inscrevendo no nosso canal, tá? Nós estamos no Face, mas o canal do Vida Ikigai é Velze Moreski. Você entrou lá, Velze Moreski, você vai lá e vai ver Vida Ikigai. Aí você pode somar, porque juntos somos mais fortes. Ok? Então, Matanem.